Fala galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame, dessa vez online aqui com um grande amigo meu, amigo de longa data aí, Bruno Bastos. Valeu, Bruno, obrigado aí por ter aceito o convite aí, vamos bater um papo aí bem massa te ter aqui, cara. Bom, obrigado a você, Jean, pela oportunidade, né? Eu estou acompanhando o seu conteúdo, então é muito legal estar aqui também, podendo compartilhar um pouco e trocar essa ideia contigo. Bom demais. Cara, a gente tava falando aqui em off aqui, né, que você tá indo pra Flórida amanhã, né? E aí você falou vai fazer uma aula com o Rickson, né, cara? Uma aula particular com o Rickson. Cara, Uhum. muito massa, né? Você falou que se deu de presente de aniversário, né? Queria que você contasse um pouquinho aí, como é que tá como é que você tá se sentindo aí, né? Essa prévia aí. Pô, então, Jean, assim, eu acredito assim, que o jiu-jitsu é um dos únicos esportes, né? É uma arte marcial, mas é um esporte também, né? E é um dos únicos esportes em que você tem esse acesso aos seus ídolos, né? Você não vai, né? Pô, a não ser que você conheça, né, um monte de jogador, você não vai jogar uma pelada com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com o Romário, né? Mas no jiu-jitsu você tem esse acesso, cara. Pô, você cresceu com o Robinho no jiu-jitsu. Pô, o cara é hall da fama, né? Eu tive ele com um parceiro de treino ali anos, né? E só no jiu-jitsu você tem essa possibilidade. Cara, eu não vejo nenhum outro esporte que você tenha essa possibilidade de compartilhar esse esporte, esse amor pelo esporte com o seu ídolo, né? E eu tive o prazer de ter duas aulas com o Royce em 2010, né? Eu tive o prazer de ter uma aula com o grande mestre Carson Gracie lá em 99, quando eu era faixa roxa ainda, né? E infelizmente eu não tive oportunidade com o grande mestre Hélio Gracie, né? Mas cheguei a conhecê-lo, cheguei a conhecer o mestre Oswaldo Fada, né? Que é a linhagem que eu venho com o mestre Wendel. Então, não pude fazer aula, mas conheci. Então, cara, assim, quando eu vi essa oportunidade de ter essa aula, né, com o mestre Rickson, cara, e pô, quando eu comecei no jiu-jitsu, em 1990, era Deus, Rickson e o resto, né? Então, pô, ter essa oportunidade, assim, pra mim é muito especial, né? Me dando de aniversário. E cara, tô animadíssimo, animadíssimo pra estar lá, assim, não é nem o que eu vou aprender de técnica, já é assim, é conversar sobre isso com ele, entender a visão dele, como ele vê as coisas, isso que eu tô mais curioso, né, porque entender, pegar um pouco dessa vivência dele, dessa experiência dele. Entendi. Não, porra, legal pra caramba. Esse é meu sonho é fazer uma aula com ele também. Espero que possa realizar em breve aí, né? Numas das idas aí. Eu tô planejando ir agora em Uhum, setembro, lá pro Robina. Agora ele mora na uhum, Flórida, né? Então, isso. vou tentar fazer essa aula aí. Mas você já me ajuda, já faz o meio de campo ali já também. Você já vai ter Vamos feito, buscar né? isso. Uhum, Fazer esse meio de campo aí. Massa demais. Eu sempre falo isso, cara, da oportunidade que a gente tem com o jiu-jitsu de conhecer nossos ídolos, né? De estar uhum, no mesmo tatame. Eu sempre trago muita gente para dar seminário aqui, eu sempre falo a mesma coisa. Falo, galera, nenhum esporte você vai conseguir isso. Você não vai, você falou, você não vai jogar bola com o Messi, com o Neymar, você não vai jogar uhum, basquete com o Michael Jordan, não vai conseguir, não tem jeito. uhum, Só se for parceiro do cara, entendeu? Se não, não. E o jiu-jitsu a exatamente. gente tem isso, né, cara? Seminário, às vezes você vai fazer um rolinha com o cara, vai fazer Uhum. uma posição específica ali, ou mesmo estar junto, poder perguntar várias coisas, né? Eu acho que bem legal essa parte do jiu-jitsu aí, né, cara? Da gente. É um negócio que às vezes até a gente fica mal acostumado, né, cara? Porque Também, fulano também. ali, a gente vê muito, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que deixou a gente um pouco mal acostumado, né? Principalmente antigamente, que você via muito, você ia nos campeonatos, tava do lado do cara, assim, né? E, Uhum. tipo, hoje em dia também, né? Mas, cara, tava Hélio Gracie na plateia, né, cara? Nos primeiros mundiais ali, Exatamente, pô, era um negócio exatamente, exatamente. muito Então isso é doido muito mesmo. A legal. Que é gente o que você tem que falou, aproveitar pô, mais. você não vai jogar com o Michael Jordan, você não vai jogar com Tom Brady, tipo aqui futebol americano. Você não tem esse acesso, né? Mas no jiu-jitsu, por exemplo, você, pô, sua vida no tatame de jiu-jitsu foi junto com o Robinho, um dos maiores da história. Pô, quantas Uhum. pessoas, tipo assim, quantas pessoas assim pagam para ter privates com ele ou ir num seminário dele e você tava ali, ó, no dia a dia.
né? Tipo assim, era parte da sua rotina, era o seu cotidiano, entendeu? Então isso é muito Com especial de certeza. verdade e tô muito animado. Legal demais. Bom, tenho certeza que vai ser uma grande experiência. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você sempre teve no seu forte ali a meia guarda, né? E a parte de em pé ali, né? De trocação Uhum, no judô, né? Eu vendo de fora e já treinando com você, eu acho que seriam os seus pontos fortes, assim. Acredito que você não uhum, vai falar que não é, né? E outro dia eu estava pensando sobre isso, cara. Eu fui aluno do Gordo, né? Do Roberto Correia, né? Que a uhum, galera fala que foi o cara que inventou a meia guarda. Ele fala que não, mas uhum. a galera atribui muito isso a ele, né? Eu queria saber, já você falando aí que vai fazer uma aula com ele, você já teve a oportunidade de fazer uma aula com o Gordo, dar um treininho com o Gordo, alguma coisa assim ou não? Não, mas é uma coisa que eu, em campeonato, já falei com ele que um dia eu quero ter esse privilégio. Né, assim, Uhum. assim, ele é um cara muito humilde, né, cara? Então, como você falou, ele fala que ele não inventou. E assim, eu entendo ele, assim, mas ele foi o cara que colocou no spotlight, vamos dizer dessa maneira, né? Porque assim, na minha concepção, já é difícil você dizer uma coisa que você inventou, porque já parece alguém que já fez antes, não sei o que é. Só que aí, às vezes foi um faixa azul, um roxo, e o preta fez no campeonato. Bom, aquele foi o spotlight, né? Ou um faixa preta fez uma parada, mas assim, o campeão foi o que ficou na memória das pessoas, né? Uhum. Então, tipo, o Uhum. Shaolin Sweep. O Shaolin Sweep tinha gente Uhum. que fazia na academia, mas o Shaolin fez na final do Mundial com Feitosa. Pô, então é Shaolin Sweep, Uhum. Sim, entendeu? com certeza. Mas assim, o Mestre Gordo foi um cara que eu acompanhei muito ali na década de 90, início da década de 2000, que ele competia ainda de adulto, né? Tinha também o Eduardo Jamelão, que fazia muito a minha guarda. Então foram caras assim que eu me inspirei no começo, mas principalmente o Mestre Gordo, porque ele tinha uma meia guarda ofensiva em que ele se defendia muito bem, né? Então é uma coisa que eu tento assim prezar também na minha meia guarda. Então eu não, como você falou, não tem como usei muito a minha guarda na minha jornada competitiva, né? Competindo ainda hoje de Master, eu continuo usando a minha guarda. Claro que tem outros ataques, outras guardas, tem minhas passagens, tem bastante o lance do judô, né? Que o mestre Wendel sempre trabalhou muito essa parte de quedas com a gente, então, e aí quando eu tinha 16, 17 anos, minha prima Fernanda Baixo, que é a faixa preta do mestre Júlio César, da Jeff Team, então na época era a Universidade de Gama Filho ainda, então ela treinava lá, então eu ia para os treinos de judô, então eu tive muito contato com o pessoal do judô também, por causa disso, assim, essa parte de queda também. Mas assim, fazendo guarda, assim, minha guarda é a guarda em que eu me sinto mais confortável, consigo me proteger bem, consigo raspar bem, consigo ter bons ataques dali. E eu quero eu um dia poder estar fazendo essa aula aí com o mestre Roberto Gordo também. Ah, legal. Eu te perguntei porque, cara, eu fui aluno dele, né? Mas eu fui aluno dele quando eu era faixa branca, né? Então, assim, Uhum, cara, ele é um puta de um professor, assim, cara. Assim, eu acho que eu devo toda a minha base ali do jiu-jitsu a ele, né? Assim, os uhum, fundamentos ali, até como dar aula também, e depois as estripulias, as mágicas veio com o Robinho, né? Mas aquela base, assim, veio do Gordo, né? E outro dia o uhum, cara me perguntou, falou, você, pô, sorte sua que você deve ter aprendido muita coisa de meia guarda, né? Falei, cara, pelo contrário, porque a gente era faixa branca, entendeu? Não fazia meia uhum, guarda, né, cara? Mal sabia fazer guarda, então era uma guarda fechada, uma guarda-aranha. Então, eu peguei um uhum. pouco disso com ele. É uma coisa que eu não me arrependo, porque eu não tinha nem Oportunidade, essa né? capacidade de entender uma meia Uhum, guarda, né? Claro que uma coisinha ou outra você pega por osmose ele de ver ele fazendo no treino, né? Mas é um negócio bem legal, cara. E aí, quando eu falei com você, eu falei, eu vou perguntar para ele se ele já teve essa oportunidade aí. Ainda mais que ele ainda é, ele não. é pesado também, né? Ainda não, Uhum, é. Uhum. ainda não. É bem legal, bem legal. Ele é um cara que eu sempre falo que eu quero trazer para cá, né, cara, para a gente ele rever os alunos dele Uhum, também, que treinaram lá atrás, né? E uhum. acho que esse ano sai o semináriozinho dele aqui, acho que É porque vai dar se eu não certo. tiver errado, se eu não tiver errado, ele foi o precursor do jiu-jitsu em Ribeirão, né? Tipo, antes do Robinho pra ir, antes de uma galera, né? Ele foi um dos, né? Ele foi no comecinho, assim, né? Veio um Uhum. É isso animal, que eu tô falando. e aí depois, Hum, depois veio o Goi, mas foi logo.
Entendi. O Gordo veio em Histórias do 96. jiu-jitsu. Ele foi campeão mundial, né? Ele foi campeão mundial. Foi em janeiro o primeiro mundial, né? Foi no começo do Isso, ano. janeiro E de no meio do ano, 96. no meio do ano ele já estava aqui, já dando aula. Uhum. Bem legal essa passagem dele. Pena que ele era competidor ainda e aqui estava iniciando, ele não tinha muito treino, então acabou que ele ficou um tempo e decidiu voltar depois. O jiu-jitsu não era o que é hoje, né? Não tinha essa parte de negócio que tem hoje. Né? Não tinha. Pô, a gente tá aqui fazendo um podcast hoje, né? Tipo, não existia isso. Não tinha nada disso. Né? Então, se você for parar pra pensar, pô, você ficava esperando 2, 3 meses por uma revista. Né? Que era ali a Grace Magazine e a Tatame. Você morava no Rio ainda, né? Tinha acesso a mais coisas. Tinha isso. Cara, tinha isso também. Tinha uma revista, você vai lembrar, chamava Kiai, que era gigante. Sim. A revista. E aí você procurava matérias de jiu-jitsu ali, mas também, assim, com 5, 6 meses de atraso, o que tinha acontecido. Aqui na rodoviária que vendia. E aí eu ia lá comprar, mexia ali, ficava caçando alguma coisa de jiu-jitsu, né? Era bem difícil. Desse jeito mesmo. Não tinha internet também, né? Uhum. Era mais complicado. Mas massa demais. Você falou da história do jiu-jitsu, cara. Você acompanha essa parte de história aí? Você gosta dessa parte de história? Porque recentemente a galera foi... Recentemente não, né? Mas assim, foram lançando alguns livros, né? A Reila lançou lá atrás, o do Carlos, né? Aí depois teve o Robert, que lançou 2 livros dele também. Tem a galera historiadora do Pedrinho Valente. Tem vários aí, né? Você acompanha isso? O que você... que a galera começa a entrar numas discussões que para mim não faz muito sentido, né? Mas eu queria saber da sua visão assim, em relação a isso. Então, ficando longe de qualquer discussão, né? Eu acho que a história do jiu-jitsu é muito válida, né, cara? Porque eu sempre curti saber, né, a história da arte que eu amo, né? Então, eu lembro assim como criança, né, já ali ficava ali olhando a aula dos adultos, né, as resenhas, pô, não, Renzo isso, Valide aquilo, pô, De La Riva, não sei, eu ficava só imaginando. Então, os caras assim, antes de eu ver esses caras, eles já eram tipo assim meio que super-heróis pra mim, né? E Rickson, como eu falei, era, tipo assim, pô, não, é o topo do topo. Então, pô, Fábio Gurgel, Murilo Bustamante, Zé Maris Perry, né, Roberto Gordo. Então, eu sempre curti, né, e até hoje, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ver, né, podcasts, né, com esse pessoal, entrevistas com eles, né, eu gosto de sentar, eu acompanho, de verdade eu acompanho, eu gosto de acompanhar a história. Quando vai para a história do jiu-jitsu, né, assim, o jiu-jitsu tem tanta politicagem ainda, né, que isso é onde a história, tipo assim, as pessoas têm as diferenças de opinião, né. Mas uma coisa que eu digo, assim, opinião cada um tem, mas fato, o fato é o fato, né. Então, quando você prova com fato, e assim, eu tenho o livro da Reila, eu tenho os livros do Robert, então eu gosto, né, eu curto essa parte, né, como eu falei com você, tipo, eu tive nessas aulas com o Royce, pô, fiz várias perguntas pra ele, né, quando ele ia lutar, essas coisas assim, lá no UFC, lá no Primórdio, né, com o mestre Carson eu não tive essa interação, porque, assim, foi uma visita, eu tinha um amigo, Elan Santiago, né, que me levou lá, ele treinava no Carson na época, e aí, eu lembro, né, eu cheio de medo, porque, assim, isso era o máximo do criantismo, né, eu não podia fazer aquilo. Eu não podia. Eu lembro que eu falei, cara, eu não vou nem falar com o Del, porque eu não quero, né? Mas eu vou falar com o Dedé, porque o Dedé é a faixa preta dele. Aí eu falei com o Dedé, não, claro, não, vai lá, só cuidado pra não se machucar, tal, todo mundo vai, né? Confere. E foi, confere. Né? Mas, pô, foi assim, então eu tive aquela aula ali como experiência, mas não tive, assim, interação, né? Mas, pô, eu curto muito, assim, né? Um dos nomes que eu mencionei, por exemplo, do Fábio, eu vi outro dia um podcast dele falando sobre a luta dele, né, o desafio contra a luta livre, a luta dele com o Mark Kerr, né,
Pô, outro dia eu tava conversando com o mestre Roberto Traven, a gente tava no Pankids, cara, o filho dele lutando no Pankids, meu filho lutando no Pankids, né, e a gente trocando, eu, pô, fazendo várias perguntas pra ele, porque o Traven é um dos percussores também do Vale Tudo, ele lutava na Rússia ali no meio dos anos 90, né, e assim, pessoas que uma galera nova hoje em dia não sabe, de repente não sabe nem quem são, né, não Não, sabe nem não quem são. sabe, não é de repente, É, não sabe. é. Então, eu curto isso. Então, por isso que eu falei assim, quando a gente começou, né, o podcast que você me fez a pergunta do Rickson, cara, o que eu menos estou preocupado é que eu vou aprender de jiu-jitsu, de verdade. Né? Para mim é o tempo que eu vou passar com ele ali, entendeu? Que é o tempo também, assim, quando eu tô, assim, quando tá eu, o Robinho, o Shaolin, né, Gustavo, Marcelinho, a galera junto, irmão, são as histórias que a gente lembra lá, tipo assim, 1990. Né? Então, são coisas que para Uhum. mim não tem preço. Então, eu curto muito essa parte. É, tenho esses livros que eu falei para você, gosto de ler, né? Assim, claro, não gosto de todos os livros que eu li são livros bons, né? Eu tenho os livros do Rickson também, então todos esses livros são bons. Obviamente, eu tenho o do Robin, se eu não falar isso, ele vai querer me apertar, né? Mas, pô, eu gosto muito disso sim, Jean. Eu acho que é importante você saber a história de uma coisa que você dedica a sua vida. Porque tem muita gente que hoje se dedica ao jiu-jitsu, né, mas não Uhum. entende o jiu-jitsu. Eu não sei se isso faz sentido o que eu tô falando. Claro, com certeza. Com certeza. Cara, eu sempre falo isso, né? Eu falo para os meus alunos, e não é, vou te falar, não é cara que tá começando, não. Tem cara faixa preta aí, cara, que talvez se encontrar um Amaury Bittetti, um Traven, igual você falou, um Castelo Uhum. Branco, nem sabe quem é, não faz a menor ideia. Não faz a menor Talvez se ideia. bater o olho na orelha ali, esse cara treina jiu-jitsu, mas assim, não faz a menor ideia mesmo, entendeu? Vai reconhecer Uhum. talvez um Fábio Gurgel, que está mais na mídia, um Exatamente. Murilo, o Murilo, olhe lá, o Murilo é bem caricato, assim, né? Então talvez a pessoa Uhum. reconheça de vale tudo, essas coisas. Agora, o resto, cara, o próprio Gordo, né? A galera vai Uhum. passar batido, se tromba no aeroporto aí, vai passar batido e não vai nem saber quem é, cara. Isso é triste, né? Exatamente. Porque faz parte da história, né? Se a gente levar, sei lá, para o futebol aí, é a mesma coisa o cara encontrar o Romário não saber quem é, entendeu? O Bebeto não saber quem é, né? E Uhum. é lá de 90, vamos botar que é da mesma época, mais ou menos, né? Sim. Então Cara, sei assim, a lá. gente mencionou o Robert há um tempo atrás, assim, há poucos minutos atrás, você falando do lance do livro dele, né? Eu tava conversando com ele outro dia, e aí o pessoal falando do Adam, ele falou, pô, não, mas o melhor gancho que eu vi na minha vida foi do Léo Santos. Aí, isso eu tava na escola dele, né? Aí o aluno dele, Uhum. pô, quem é Léo Santos? Quando o aluno dele falou, quem é Léo Santos? A cara dele foi sensacional. Tipo assim, a cara dele pra mim valeu toda a visita. E aí ele começou, e É um assim, absurdo, pô, né? e ele é historiador, então ele foi, começou, bom, 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 bom. Uhum. Né, mas, tipo assim, Uhum. o Léo, tipo assim, o cara que a gente conhece, assim, muita gente conhece o Léo pelo UFC. UFC, Pelo não TUF, né? pela história, pelo TUF, não pela história do Uhum. jiu-jitsu, por exemplo. O que pra mim é um absurdo, né? Porque, assim, infelizmente pra ele, né, ali na época ali, todo mundo Nova União, ele não teve a oportunidade de se tornar, de repente, um Hall da Fama, que eu acredito que ele seria. Porque todos os Eu títulos acho que deles o foram, problema ali, né? acho que o grande problema nosso, no geral, né, da Nova União, foi a CBJJO, né, cara? Que, né, acho que assim, a gente tem os nossos títulos lá que não Ninguém. vale quase nada e era duro pra caralho pra você ganhar. Tipo, Muito. você ganhava dos caras que ganhava lá e, cara, eu falei isso com o Demi outro dia. Mas assim, o que importa é o que a Uhum, sigla ali, né? Se tem o O no final ou é só a CBJJ. E aí, infelizmente, nós lutamos muito tempo ali, né? E talvez muitos uhum. perderam o Prime ali, né? Lutando ali. O Léo Santos, eu acho que foi um caso dele. O Léo Santos, para mim, é um dos caras mais injustiçados do jiu-jitsu, cara. Era um cara que era para ter Sim. 3, 4 títulos mundial aí, com certeza. Entendeu? E Por no isso que eu auge falei, é um dele, eu cara. acho que foi. Ninguém Sim, ganhava é um dele, cara que cara, numa possivelmente época. seria Hall da Fama. É um cara que possivelmente seria Hall da Fama.
A galera fala, uma época aí chamava ele de número 1, lembra? O número 1 dos leves, Porque o FEPA, na época, né, com o desafio Black Belt. O FEPA é um outro exemplo. Todo mundo conhece o FEPA por causa de BJ Stars. Mas o pessoal não lembra desafio Band Sport, desafio Black Belt, né? Sim, então, pô, a liga profissional que ele fez também. Exato. Eu lembro do Robinho. Mas isso aí a história é difícil, né, cara? Porque alguns ficam esquecidos, né? É bem essa parte da CBJJO aí, eu acho que deu uma complicada assim. Você pega o Kiki também, né, cara? O Kiki, pariu, velho. O moleque ali. Eu nunca vi um galo igual aquele moleque, cara. Era um absurdo. Então, infelizmente, alguns caras, né? Eu gosto de dizer assim, Jean, pô, eu ali eu tava no meu auge, cara. Eu ganhei 3 Copas do Mundo. Eu gosto de pensar assim, cara, se eu ganhei 3 Copas do Mundo, eu teria ganho um Mundial. Eu sempre faço essa conta. Eu teria ganho pelo menos um Mundial. Né? E aí, depois, quando eu pude competir novamente, né? Aí já era assim, já o reinado do Roger, né? Então, tipo assim, eu batia na trave, porque batia, pô, era eu e Demente ali, né? A gente tentando ali furar aquele bloqueio ali, né? Mas tinha esse cara aí chamado Roger Grace. Só ele. Só tinha ele. Aí complicava, né? Com certeza. Cara, a gente tava falando que você tá em competir agora, né? Muito massa essa. Cara, você é viciado, né, cara? Assim, é um negócio Sim. Que é bem legal de curto ver, muito. assim. Eu acho bem legal, assim, e aquela parada do exemplo arrastar, né? Que aí vai uma galera de aluno seu competindo, tendo vários resultados bons, né? Eu assisti a luta da Cássia agora, muito massa, cara, muito massa mesmo. E eu queria, assim, que você falasse um pouco sobre isso. O que te puxa ainda, cara, a competir? Eu sei que você gosta, claro, mas, assim, tem algum motivo especial, assim? Sim, hoje em dia eu tenho alguns motivos, né? Não tem um motivo, tem alguns motivos, né? Então, pô, meus filhos, eles fazem jiu-jitsu, né? Eles fazem desde pequenininhos porque eu e minha esposa aqui em Midland, sem família, então, tipo assim, não tem como, e ela também faixa preta também, então não tem como, vou deixar com o tio, com a tia, com a avó, não. A gente vai pra academia, vai a família toda pra academia. Então eles fizeram as amizades dele como criancinha mesmo, de 1, 2, 3 anos de idade, onde? Na academia. Então foi assim que eles começaram, né? Mas assim, no começo, tipo assim, eles estavam ali criança, né? Super lúdico, faz jiu-jitsu, legal, tal, né? Até demorou eu dar aula pra eles. Eles faziam aula primeiro com a minha esposa, que a minha esposa dá aula pra, a gente chama de Baby Shark, né? Que são os pequenininhos. E aí, só que hoje em dia, tipo assim, o meu filho tá com 11, indo pra 12 anos, a minha filha com 9, indo pra 10, né? Ela faixa amarela, ele laranja. Os dois já ganharam Panqui, já ganharam Brasileiro de Crianças aí, né? Eu levei eles pro Brasil, ganharam o Brasileiro de Crianças. E então, pra mim, eu quero que eles. Eu não quero que eles escutem sobre o pai deles, eu quero que eles vejam o pai deles, né? Eu lembro até que deu uma entrevista no passado, quando eu ganhei o PAN no passado, e a repórter me fez uma pergunta, né? Tipo assim, né? Se é por que eu. Porque assim, eu não tava chorando, né? Eu não chorei, mas ela viu quanto eu tava emocionado, assim, feliz, né? E ela perguntou o motivo da felicidade. Eu falei, cara, porque meus filhos entendem o que eu tô fazendo agora. Porque, por exemplo, se fosse assim, 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, quando eu ganhei do Cyborg ali, por exemplo, no Mundial Master, foi uma vitória épica ali, ele estava invicto há mó tempão, né, em super luta, em tudo. E aí eu ganhei dele, assim, foi uma vitória muito legal, mas, tipo assim, meus filhos não. Tipo assim, eles comiam, papai ganhou. Não sabe o que estava acontecendo. Né? Agora não, então, assim, esse é um dos motivos, né, os meus filhos verem. A criançada aqui da academia, eu tenho muito aluno criança, né, gente? Tipo assim, minha academia por volta assim, de 400 alunos, eu diria, e metade sendo criança, é meio a meio. Eu tenho um programa bom de criança aqui. Então, pô, assim, eu chego na academia, as crianças veem minhas medalhas de Mundial Master na academia, de Mundial no Gi, essas coisas assim, as fotos de competição. Aí eles veem que eu ainda compito, entendeu? Então, para mim, essa interação assim com eles, né? Tipo,
a ingenuidade deles, né, a inocência deles, e ali, assim, pô, eles vêm me abraçar. Eu cheguei na academia hoje de manhã, por exemplo, né, uma aula que eu não dou de criança, eu cheguei lá que eu tinha uma private para fazer, a uma menininha, que eu nem sei o nome da menininha. Oi, Sensei Bruno, aí me deu um abraço, né, porque ela me vê ali na foto. Então, eu acho isso muito legal, né, porque você nunca sabe quem você está inspirando. Tem pessoas que você inspira sem você saber. Você tem pessoas que você inspira sem você saber, com certeza. Né? E aí tem a parte dos alunos, né? Adultos, né? Porque eu falei das crianças, agora tem a parte dos adultos. Pô, o cara com esposa, filho, trabalho, aí, pô, vai ali dar um treino, treina 3, 4 vezes na semana. Pô, não, vou competir não, porque isso não é pra mim, tô velho já. Pô, caraca, não. O professor Bruno, ele, pô, casado, filho, correria, seminário, ele ia dar aula, pô, ele vai ali na compete, pô, eu posso também. Entendeu? Então tem vários caras e mulheres que se descobrem, né? Nisso, tipo assim, descobrem uma outra parte da vida deles que de repente estava adormecida. E eles encontram uma nova razão de estar se desafiando. Porque não é pela medalha de ouro, é claro, eu amo a medalha de ouro, né? Eu não conheço ninguém mais competitivo do que eu. Mas não é pela medalha de ouro, é pelo desafio. Então, eu sou viciado no desafio, de provar para mim mesmo que eu posso conseguir fazer ainda. E aí tem esses motivos que eu tô, né, explicando, né? Então, a minha esposa, uma vez eu cheguei a conversar com a minha esposa, eu falei, Pet, meu amor, você quer que eu, de repente, assim, diminua um pouco, né, foca mais em outras coisas e tal? Ela falou, Bruno, se você não fizer isso, você não vai ser quem você é. Então, e esse é o homem que eu amo, entendeu? Então, porque ela cresceu no judô, né? Ela foi campeã mundial cadete de judô, foi campeão mundial júnior de sambo russo, né? E eu a conheci na Bulgária, eu tava treinando um cara que lutava no UFC lá, e foi assim que eu a conheci. Então, hoje em dia ela é preta de jiu-jitsu também, ganhou pan de roxa, de marrom. Mas, enfim, a vida dela foi assim, toda no tatame também. Então, assim, então essa parte também ajuda, assim, que ela entende, ela curte que eu curto isso, né? A gente tá até vendo ela competir de novo esse ano, tentar fazer uma competição, né? Eu mostrei pra ela o Soca com a esposa dele, que o Soca é um cara, outro cara da antiga, que muita gente assim nova talvez não conheça, né? Mas, pô, um cara, um competidor, né? Sensacional. E ele e a esposa dele todo ano ganhando ali o Mundial Master juntos, o PAN juntos, pô, pra mim é muito irado isso, né? Enfim, então assim, tem alguns motivos, né? E nesse mundo de mídia social que a gente vive, eu acho que pode ser também um exemplo para inspirar pessoas a estarem se desafiando, né? Então eu sei que eu tenho um bom grupo, um bom número de seguidores, né? Eu gosto de estar sempre interagindo, sempre postando coisas positivas, né? Tem uma coisa que eu posto sempre que é winning culture, set yourself apart, que é cultura vencedora, diferencia-se. E cultura vencedora não é vencer tudo, é dar o seu melhor em tudo. Porque se você dá o seu melhor em tudo, você é um vencedor, né? Você não se acostuma com aquilo. Então, enfim, foi uma pergunta, né, assim, mas que não tem assim, um motivo só, né? São todos esses motivos que eu tô explicando. Cara, legal. E indo para esse lado de competição aí, Bruno, hoje a gente tem muito evento de luta casada, né, cara? Eventos grandes, eventos bons aí, que estão dando oportunidade para os Master, né? Para galera voltar ativa ou continuar também, né? E aí eu queria, a gente falou do FEPA agora, né? Inclusive, e recentemente eu tive aqui em casa, eu fiz um com o Charles Duende, né? Que também viciado em competir, né? Sim, eu já competi com ele já. Você pergunta para ele, olha que legal. E aí eu queria que você respondesse a mesma pergunta, cara, que eu perguntei para ele em uma luta casada aí num evento legal, um cara que você já perdeu e gostaria de lutar de novo, e um cara que você nunca lutou, nunca teve a oportunidade de lutar e que você gostaria de fazer uma luta. Pô, que eu já perdi e gostaria de lutar de novo. Cara, assim da minha geração, né? Pô, acho que tem o Napão, né? Tem o Léo Leite, né? Assim, são caras que seriam assim, lutas legais, né? Assim, galera da mesma geração, o Rodrigo Comprido,
né? Pé de pano. Tem uma galera assim que eu já lutei, né? Só os Que... ruinzinhos, Não, assim, eu não. Cara, é só. era Né, ruim. só caixa grossa. É só caixa grossa. Só Entendeu? pica. Cara. Assim, eu gosto do camarada. Luta casada, Tem que pra mim tem ser, que ser né? alguma coisa assim. Tem que ser uma coisa especial, pô, um cara que é o desafio, porque nessa fase da minha vida, né? E de todos esses caras também, é claro, a gente vai receber pra lutar, mas não é o dinheiro, é o desafio, Uhum. né? É o desafio. Sim. Ah, e assim, um cara que eu nunca tive a chance de lutar, meu irmão, isso é difícil porque eu lutei com todo mundo, né? Um cara que eu nunca lutei é uma geração depois da minha, mas eu enfrentei a geração antes da minha, eu enfrentei a minha geração, a depois da minha e a depois da minha, né? Tipo, então eu cheguei a lutar com Saulo, Jamelão, né? Bita, né? Baraúna, são antes da minha. Aí, claro, vem Xande, Jacaré, essa galera assim da minha geração, Lovato, né? Eu lutei com toda essa galera. Aí vem a geração depois da minha. André Galvão, Rômulo Barral, né? Vini Magalhães. Então, dali, tipo, dessa geração, eu não lutei com o Barral, o único que eu não lutei. Né? Eu lutei com Demian, com Marcelinho, Tererê. Então, ali, então, a geração depois também, acho que o Barral, o único que eu não lutei, mas assim, eu sou bem mais pesado que ele. Ah, um cara que lutava absoluto também, né? Cavaco eu lutei. Então, é uma geração depois da minha. Aí depois da minha, aí já é Rodolfo, Bochecha, que eu também lutei com esse pessoal, Uhum. né? Sim. Que ali quando o Roger aposentou, eu falei, cara, não, deixa eu continuar mais um pouco, que aí eu ganho o Mundial. Aí vem Rodolfo e Bochecha. Aí, né, mas, então, assim, Complicou. um cara que eu nunca lutei, eu falei assim, o Barral, mas, pô, é um cara assim, que eu sou bem mais pesado, né? Assim, eu tô tentando lembrar algum outro, de repente, um cara maior, Você né? já Que eu lutou com o nunca. Godoy ou não? Pô, não, mas o Godoy, assim, é uma geração antes da minha, né? Um pouco antes da minha, Mais novo. eu sou preto um pouco depois dele. Mas ele também é um pouco mais velho, né? Eu acho assim, eu vou fazer 45 esse ano, eu acho que ele faz 50 esse ano, né? Uhum. Pô, mas E o Vitor, pô, cara? o Mais velho Vitor, também, pô, né? não, o Vitor também é um pouco mais velho, mas com o Vitor eu já lutei, né? Já ganhei, já perdi, Lutou. mas com o Godoy eu nunca lutei. O Godoy seria também uma, né? Ele é super pesado, eu sou pesadíssimo, né? Ele sempre luta Uhum. absoluto. É um cara que, pô, ele sabe o respeito que eu tenho por ele, a admiração. É, pô, até falei dele, assim, gostaria de um dia trazer ele na minha academia. E assim, cara, isso não impede de lutar, porque a competição é uma luta. Se Uhum. a sua amizade, o seu respeito, sua admiração depende de uma luta de jiu-jitsu, então esse sentimento não é verdadeiro. Concordo. Mas eu gostei da sua ideia. Ó, professor Godoy, a ideia foi do Jean. Fipa, Godoy é o seu mestre, vamos fazer. Aí, pronto, tá feito. Bom demais. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou do Vitor aí, né? Eu vi que Uhum, recentemente você começou a agenciar uma galera também, né? De uhum, fazer ali o manager da galera ali, né? uhum. E, na verdade, assim, eu acho que você faz isso há muitos anos já, só que não sem esse nome, né? Que Isso, exatamente. inclui alojamento, refeição, videogame, incluía tudo, né? Uhum. Lá na sua casa, você enchia de gente lá, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Como é que tá esse processo? Você ainda tá fazendo? Se tá ajudando a galera aí? Porque eu acho que a galera precisa disso, né, cara? Muita gente aí meio Sim, perdida, assim, vamos dizer, né? a última palavra que você falou, perdido. Então, eu acredito que o pessoal precisa de direcionamento, né? Então, eu sei o que é ser atleta e não ter direcionamento, né? Não saber o que fazer, como chegar. Então, assim, eu busquei conhecimento, né? E muitas coisas que eu fiz, assim, ali, como faixa preta adulto profissional, assim, foi coisas que na minha correria mesmo, né? E buscando conhecimento, estudando. Eu cheguei a fazer gestão esportiva também, né? Ali na década de 2000. Então, pô, você falou do Vitor. O Vitor tipo assim, pra mim é o standard da parada, né? Ele trabalha somente com isso, né? Tem um grupo grande de atletas,
né? Tem o Samir Chant também que faz um trabalho muito legal, tem um grupo menor de atletas, né? Eu também tenho um grupo menor de atletas, mas assim, eu vejo assim que eu tenho atletas renomadas, como a Ana Vieira, como a Tayane Porfírio, né? Mas eu tenho muita gente, tipo, Lucas Norá, Orlando Monteiro. O Orlando é um cara top, já foi campeão europeu e tudo, mas assim, ainda busca aí no sonho do Mundial, né? E é um cara super finalizador. Tem o Lucas Norá, que é um cara que medalhou no PAN, pô, o molecão da Gracie Barra, que pô, tem bastante talento, bastante potencial. Então, eu gosto também, assim, desses atletas, assim, a Cássia, né, tem a Carol Brunasco da Jeff Team, assim, atletas que estão ainda no começo, tem os atletas que ainda não alcançaram, tem já uma carreira, mas não alcançaram o spotlight ali, e tem os que estão começando a carreira, né, e que, eu, assim, para mim é um investimento. Então, eu gosto muito dessa parte, assim, de direcioná-los, né, tá ajudando nessa parte, não só de. Assim, tem a parte de patrocínio, como negociar um patrocínio, né? Não só na parte de luta casada, né? Pô, seminários, tentar organizar uma tour de seminários, assim, uma coisa que é difícil, né? Organizar tudo, toda a logística, é, pô, como se mostrar na mídia social, né? Pô, para quem você está querendo vender a sua imagem, como você está vendendo a sua imagem, né? Pô, o Jean tem uma empresa que quer investir no atleta de jiu-jitsu. Por que que o Jean deveria patrocinar a Cássia Moura? Só porque ela ganha um campeonato ou pelo que ela representa? Como ela se mostra nos eventos, como ela se mostra na mídia social, né? Essas coisas assim. Então, e aí tem a parte, claro, de luta casada, né? Mostrando, assim, todas as qualidades dele para os eventos, né? O estilo de luta que pode agregar para o evento, a quantidade de interação em mídia social que eles vão agregar para o evento, né? Tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma parte muito legal, uma parte que eu gosto de fazer, é uma parte trabalhosa, né? Trabalhosa. É, tem, às vezes, atletas assim que me procuram e eu, pô, falo que infelizmente não dá para estar trabalhando porque é pai, marido, academia, associação e agenciamento, né? Então não é uma coisa só. Então, e eu quero ter certeza de poder dar atenção para todo mundo que está comigo. Entendeu? Mas então é uma parte que eu gosto muito. Eu acho que assim, essa parte do direcionamento de carreira, plano de carreira, aonde você se vê daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Né? E claro que as coisas podem mudar, mas você não pode ir só no tipo assim, eu vou no dia a dia e vou ver o que vai dar. Né? Porque se fosse. Na nossa geração, por exemplo, você é uma geração de faixa preta depois da minha, mas a sua geração ainda não tinha assim plano de carreira, porque não existia. Não existia. Então, a sua geração ainda foi uma geração que você mesmo, você lutou vale tudo. Que não, eu sou faixa preta, então vou fazer um vale tudo porque eu vou ganhar um dinheiro, né? Enfim. E hoje em dia, pô, eu vejo o trabalho que você faz aí e converso com o Robinho também, eu sei de todo o trabalho que você faz aí com a associação, com tudo, organização. Então, e isso é assim, hoje em dia você pode fazer um planejamento de carreira para isso. Né? Porque você não vai lutar para sempre. Você pode competir para sempre, mas não ser profissional, atleta profissional para sempre. Né? Então, é assim, essa parte sim, porque tem gente, não é todo mundo que vai dar aula, não é todo mundo que quer ter academia, não é todo mundo que quer ter associação, né? Então, assim, dentro do objetivo de cada atleta, trabalhar, assim, tentar guiar da melhor maneira para que possa estar ajudando eles e elas, entendeu? Você falou um negócio ali, né, que era até uma pergunta que eu ia te fazer. Cara, é assim, nós somos de gerações diferentes, próximas, né? Acho que e eu acho que muito similares, assim, né? Como Sim. que era, né? Era, cara, a gente treinar igual uns idiota, do jeito ali, quanto mais rola, melhor, quanto mais treinar, Exatamente. melhor. E aí no final de semana ia competir, gastava uma grana, ia competir. E, e assim, dar aula, e quando pegasse a faixa preta, fazer um vale tudo.
E meio que era um negócio que a gente não planejava, né, cara? Eu, assim, eu queria até explicar sobre isso. Cara, eu lutei o Vale Tudo, não foi porque eu queria lutar Vale Tudo e ser lutador de Vale Tudo. É porque eu achava que deveria ser feito aquilo. Não, eu tenho que pegar a faixa preta, eu tenho que ver se o jiu-jitsu funciona mesmo. Mesma coisa pra mim, mesma coisa. Você foi assim, porque não era assim, não, eu tenho... Você pega assim um José Aldo, por exemplo. Cara, o cara nasceu para aquilo, ele viu naquilo a carreira dele. Eu não queria isso, eu queria lutar porque eu peguei a preta e eu achava que ia me trazer aluno, sabe? Nossa, eu lutar e ganhar, cara, amanhã vai ter 30 ainda tinha aquela mentalidade do testar o jiu-jitsu, provar o jiu-jitsu, né? Uhum. Ainda tinha isso. Ainda tinha isso. Então, pra mim foi a mesma coisa. Eu nunca tive sonho de UFC ou Pride na época. Nunca tive esse sonho. Né? Foi o desafio de, irmão, eu sou faixa preta, agora eu tenho que lutar vale tudo, porque é o que os caras antes de mim fizeram. Então é o que eu faço. Exatamente, a gente seguia aquela linha ali, né? Exatamente. Outro dia eu fui num podcast, eu fui entrevistado e o cara me perguntou sobre isso, né? Sobre treino de vale tudo. Eu falei, cara, quando o Robinho foi lutar no Japão, eu não tinha opção de treinar com ele. Eu era um dos mais leves, ele chegava lá, falava, dobra a calça, tira a camiseta, tacava um par de luvas e falava, você vai fazer um round comigo aqui de... não, eu não quero. Imagina, não tinha nem essa opção na cabeça, assim, né? Exatamente. Não. Lógico, você faz isso hoje na academia, você perde 80% dos alunos, entendeu? Então era uma outra geração, né, cara? A gente... Vou mais longe, Jean. Assim, eu conto para os meus filhos e conto assim para vários alunos meus. Quando eu era criança, lá antes com o mestre José Neuri, né, que foi com quem eu comecei em 1990, né? Hoje em dia ele tem academia em Vassouras, né? Essa é uma coisa que eu ainda tenho, falo com ele praticamente todo mês, né? A cada 2 semanas, basicamente. Então, e eu lembro que toda sexta-feira, tira a parte de cima, taparia. Você é menino, você é menina, não importa. Né? Porque a gente fazia o jiu-jitsu para se defender, não era para ganhar medalha em campeonato. Né? Tinha os campeonatinhos, ganhou medalha de ouro, beleza. Mas se você ganhou medalha de ouro no domingo, mas não conseguir se defender na segunda-feira, essa medalha de ouro não vale de nada. Mas imagina, eu aqui no Texas hoje é sexta-feira, chegar na academia, pessoal, tira a parte de cima do kimono. Impossível. Rapidinho. Às vezes na aula de iniciante aqui, né, eu dou uma... Eu passo alguma coisa de defesa pessoal, e outro dia eu tava passando umas travadas de guarda ali, quando a pessoa tá batendo, mas assim, você vê que a pessoa tem um receio de, tipo assim, aí ela fala, galera, finge vai bater um no outro assim, tipo, cara, é o que você falou, sexta-feira era dia de taparia, e eu comecei o jiu-jitsu, eu tinha 13 anos, 12 anos, e não importa, era com adulto, tipo... Não, e seus pais achavam isso ótimo. Seus pais achavam isso ótimo. Meus pais achavam ótimo. Não, meu Bruno tá crescendo, tá virando homem. E tá aprendendo a se defender, né? Pra se virar na rua. Ficava muito na rua antigamente, né? Tipo, era rua, né? Não era... Exatamente, não era telefone. Coisa... exatamente. Mas isso é engraçado mesmo. Você falou de telefone, né, cara? Eu lembro que antes a gente terminava o treino, a gente ficava horas na academia, trocando posição, sugando o Robinho e, não, mostra isso. Cara, hoje acaba o treino, ou até no meio da aula, na hora que você vê o cara tá querendo mexer no celular, vendo se alguém ligou, vendo se alguém mandou mensagem. Acaba a aula, o cara já pega o telefone ali. E um tempo atrás agora, coisa de um ano atrás, um menino me perguntou um negócio lá, e aí tava eu e um outro faixa preta que mora em São Paulo hoje, o Mário, duríssimo também, um moleque, bem habilidoso, assim. E, cara, nós começamos a mostrar algumas coisas de panturrilha, chave de pé e leg lock, assim. E era um treino de avançado, né? Ficamos uns 15 minutos nessa, assim. A hora que eu vi, tava um moleque, cara, o resto, de costa pra gente, assim. Aí eu falei pra galera, vocês perderam uma aula aqui, vocês nunca vão ter mais na sua vida, cara. Vocês nem aí, te mostrando um monte de coisa, que detalhes, cara.
Assim, né? É triste, né? Mas Então, eu gosto de dizer que é uma outra geração que o cérebro funciona de uma maneira diferente porque eles estão sendo criados de uma maneira diferente. Então, assim, eu nem, assim, eu faço críticas construtivas, mas não faço julgamento, porque eu acho assim, muito injusto comparar os meus filhos, né, a infância deles com a minha, por exemplo, porque são realidades completamente diferentes, né? Mas assim, infelizmente, né, para a geração atual, principalmente se você não tiver, assim, porque eu moro num lugar que, pô, meus filhos, eles andam de bicicleta, eles brincam na rua, tal, né? Então, eu escolhi uma cidade pequena por conta disso, né? Eu podia estar numa cidade grande aqui no Texas ou em qualquer outro estado, mas eu escolhi essa qualidade de vida, né? Porque eu vejo muitas crianças que não sabem, cara, a criança chega na academia 10 anos de idade, 8 anos de idade, não sabe dar uma cambalhota, não tem um equilíbrio básico, né? E, pô, isso é triste, cara. Mas e qual é a culpa da criança? Zero. Nem zero, é menos 10 a culpa. Não tem nenhuma. Entendeu? É só a realidade que essa criança está vivendo. Enfim. Mas é muito diferente, assim, como o pessoal se porta hoje em dia comparado com como a gente cresceu. Né? E, assim, eu tento o máximo. Né? Eu fiz aqui um teste com os meus, né? Eu falei para eles irem as crianças que são competidores. A gente tem treino de competição nos sábados de manhã, né? Aí eu vi que às vezes chegavam os moleques assim, especialmente nas férias, né? Verão aqui é meio do ano. Aí no sábado ficavam os moleques tipo assim, né? Os preguiçosos e tal. Eu falava, jogou videogame até que horas? Ah, não, até tarde, não sei o quê. Aí eu fiz o teste pra eles. Uma sexta-feira jogar videogame, todo mundo jogar junto, que eles hoje em dia jogam online, né? Eu tô aqui, você tá aí, a gente joga junto. Aí eles jogando online, aí um outro sábado, sem ninguém tinha acesso a nada. Aí assim, o desempenho deles, claro, muito melhor. Muito mais alerta, reflexo, reação. Eu tô falando de uma noite. Uma noite. E aí assim, foi uma coisa assim que eu consegui mostrar pra eles assim, então, essas crianças, quando chega perto de campeonato, às vezes, tipo assim, não, professor, tá faltando 2 semanas, eu já não tô mais pegando, eu já deixo meu telefone com a minha mãe de noite. Já deixo meu iPad com a minha mãe de noite. Já começa, entendeu? Porque às vezes você mostrar de uma maneira assim, é muito mais fácil do que, tipo assim, não, você não pode. Porque você já foi criança. O você não. Eu não posso? Tá bom, então agora eu faço. Né? Então, assim, cara, eu acredito muito, assim. Volto para a pergunta que você fez lá atrás da competição. De estar mostrando e não estar dizendo o que fazer, entendeu? Entendi. Ô, Bruno, mudando um pouco de assunto aqui, cara, seu irmão é um dos principais árbitros da IBJJF, né? E, cara, e volta e meia a gente barra naquele negócio das polêmicas de arbitragem, foi ponto ou não, isso ou não é, isso não é. Como é que você está vendo essas mudanças, assim? Você acha que algumas recentes mudanças, assim, elas estão piorando, assim, o entendimento do árbitro? Porque, cara, se você pegar uma posição em que você pega 10 faixa preta e eles não conseguem entrar numa posição específica, né, de uma luta qualquer aí, e não conseguem entrar numa conclusão, não, era para ter sido desclassificado ou não, isso foi ponto ou não, não foi vantagem, foi ponto ou não foi nada. E a pessoa não consegue. Tem alguma coisa errada, né, cara? Eu sei que o jiu-jitsu é muito dinâmico, né? Mas, assim, como que você vê essa parada da arbitragem? Eu sei que é difícil também, é muito difícil você ter uma regra que, né, porque o jiu-jitsu é muito embolado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até mesmo porque você tem um cara que é um árbitro, né, que é seu irmão ali, então, queria saber o que você acha disso. Então, primeiro, Rico Baixas não tá mais trabalhando tem uns Não 6 sabia. meses. Pô, Ele nem entrou para a sabia. Marinha Americana. Entrou para a Marinha Americana, Eu então. vi outro dia, eu falei assim, esse cara tá na festa Então, fantasia, será? então, de repente é um cara para você trazer para contar, assim, que é uma outra vertente, né? Tipo assim, o jiu-jitsu foi o veículo que levou ele aonde ele está hoje, né? Mas Com enfim, certeza, é. mas assim, Eu vou falar com ele, enquanto ele estava verdade. trabalhando, Jean,
todo mês, nós tínhamos pelo menos uma discussão. Não era discussão de briga, era discussão assim, com relação. Assim, eu via uma luta no campeonato, eu mandava o vídeo. Não, eu quero entender o porquê disso aqui. E ele explicava assim, com relação à regra. E uma coisa assim que eu sempre falava pra ele é tipo assim: o problema é que vários árbitros se apoiam na regra, mas não entendem jiu-jitsu. Né? Porque tem árbitro que não sabe nem o que dele, assim. né? Vamos deixar bem claro. Não é o caso dele, obviamente, não é o caso dele, né? E assim, para mim tem que ter assim, eu não sei como seria para, né, para IBJJF, CBJJ, fazer uma capacitação, porque eu sei que tem o programa de treinamento de juízes, mas eu não, assim, eu não sei como é que isso poderia ser feito de maneira melhor, porque, por exemplo, você vai ter um faixinha roxa que vai estar no PAN semana que vem, por exemplo, né? Tô dando só um exemplo. E esse faixa roxa, meu irmão, vai fazer uma lapela simbolando no 50 e subir, tipo assim. E o juiz que tá ali, então, ele sabe a regra, né? Tipo, não, tava embaixo, foi pra cima, 2, tal, não sei o quê, mas ele não tá entendendo nem o que tá acontecendo na parada. Porque você falou, o juiz é tão dinâmico que todo evento você vai ver uma parada que, tipo assim, meu irmão, o que esse moleque fez? Né? Aí você tem que parar pra assistir. Então, essa, eu acho que é a parte principal, né? Mas assim, eu acredito assim, com a parte do VAR agora, ajuda. Eu acho que o VAR pode ser melhor usado, né? Porque às vezes, assim, a luta tá rolando e o VAR muda o placar 2 minutos depois. E aí isso muda a dinâmica da luta. Se o VAR entra em ação, eu acho que a luta tem que parar. Ah, mas o Bruno Silva, mas, pô, eu não posso estar ganhando do Jean aqui por 3 minutos. Aí o juiz vai, tira a minha pontuação, agora o Jean tá me ganhando. Pô, mas eu perdi 3 minutos segurando uma luta que eu tava Você mudou perdendo. a luta. Exatamente. Você Entendeu? Então, eu acho que luta. assim, Você ficou 3 minutos que você tava ganhando. exatamente. Então, eu acho que esse, assim, eu acho que é o principal desafio para eles, né? Como continuar o jiu-jitsu sendo dinâmico sem parar, mas assim, então assim, um uso melhor do VAR, talvez, né? Assim, vou usar um exemplo da minha aluna, da Cássia, né? No europeu, ela perdeu na semifinal decisão dos juízes, né? E aí teve uma situação, ela estava ganhando a luta, tomou uma punição faltando 10 segundos. E foi assim que foi para a decisão dos juízes. E a decisão dos juízes foi dividida, 2 para a adversária dela, 1 para ela. Ela falou, pô, não, mas o juiz errou ali na minha luta, na punição. Eu falei, não. Tem o central, tem os laterais e tem os 2 do VAR. Assim, não importa o que eu acho ou o que você acha, são 5 pessoas, né? E eu acho que também tem essa parte também onde acho que muitas vezes já, assim, é o atleta, né, tipo, em inglês a gente fala ownership, né? Tipo assim, tomar responsabilidade para si de que podia ter feito um trabalho melhor e às vezes para o professor também tomar responsabilidade para si de que poderia ter feito um trabalho melhor no coach ali na hora da luta e também o trabalho na academia, né, na escola com o aluno, entendeu? Então, assim, eu tô falando só essa parte também porque, assim, eu não quero só, assim, botar nos juízes, né? Eu acho, assim, que os atletas e professores também têm que ter, né, assim, você nunca assim, eu vou com certeza você de repente lembra de algum episódio meu ali quando a gente era muito mais novo, 18, 19, 20 anos, assim, pô, o Bruno reclamou do juiz aqui porque teve, mas sei lá, eu vou te desafiar e tipo assim, voltar 15 anos, se tem alguma coisa minha reclamando de alguém, algum post reclamando, algum post de vídeo falando, e tem que várias situações de lutas minhas, né, inclusive, e de alunos meus, mas tipo assim, pra mim é tipo assim, ó, voltar pra casa e fazer melhor. Né? Então, eu falando essa parte também, assim, porque nós estamos falando de arbitragem, mas assim, os competidores e professores em si também podem ter certeza de fazer um trabalho melhor para não chegar nesse. E é claro, mas alto nível, entendo tudo isso. Mas, cara, são 5 pessoas ali, né? O central, os 2 laterais, os 2 do VAR. Não pode estar todo mundo errado e só você certo. Entendeu? Mas assim, o uso do VAR eu acho que pode ser feito de maneira melhor, mais dinâmica. Se você perguntar, Bruno, como? Isso aí é uma ferramenta deles, eu não tenho acesso, eu não sei como seria,
Mas, assim, minha opinião com relação à arbitragem, entendeu? E o entendimento melhor, porque, como eu falei, várias vezes você está assistindo uma luta e o juiz não sabe nem o que está acontecendo na luta, porque é uma coisa que ele nunca viu na vida dele. E cara, você falou que da responsabilidade dos atletas também, né? E aí é uma coisa que eu particularmente, eu tenho muito essa opinião. Eu concordo com você que o árbitro ele conhece a regra e muitos não conhecem jiu-jitsu, mas eu vejo muito ao contrário também. Muito lutador que conhece jiu-jitsu não conhece a regra. Muitos, vários, assim, Exatamente. vários. Vários. E aí tem esse Uhum. contraponto aí, né, cara? Porque, nossa, teve um evento do BJJ Stars aí que a galera saiu reclamando, foi, cara, não foi isso. Tem lutador, não vou falar nomes, assim, que é cara conceituadíssimo, Uhum. mas, cara, o cara que não conhece a regra, cara, ele não tá por dentro da regra do esporte que ele tá lutando, entendeu? Vamos voltar para a parte do Então, agenciamento isso aí. agora. Vamos voltar para a parte do agenciamento. O cara assinou um contrato sem ler tudo que estava escrito no contrato. Exatamente. Volta para o direcionamento. Exatamente. Bom, ô Bruno, a gente tem, para finalizar, a gente tem um quadro aqui que chama Para Quem Você Daria a Faixa Preta, tá? Vou falar dois nomes ali. Não é quem você acha que ganharia a luta, mas quem que você prefere por algum motivo, tá? Nessa primeira parte eu falo dois nomes ali e você escolhe um. Vou te dar um só dos seis que você pode ficar em cima do muro ali, o resto vai ter que me responder, se vira. E a outra eu vou algumas perguntas diretas aí, beleza? Tá. Então vamos lá. Fábio Gurgel ou Murilo Bustamante? Fábio Gurgel. Ricardo Libório ou Amaury Bittetti? Ricardo Libório. Pé de pano ou comprido? Pé de pano. Margarida ou Jacaré? Margarida. Caralho. Xande Cara, Ribeiro assim, ou Rodolfo? eu não quero coisar, mas assim, pô, o Margarida no auge, é que o auge dele é tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Foi aquilo ali. Mas o auge dele, eu não tô falando quem é melhor, pra mim, comparar épocas não existe, mas eu nunca vi ninguém fazer o que ele fez, isso que eu tô querendo dizer. Enfim, Margarida, aí a próxima é Xande. Xande ou Rodolfo? Xande. Tererê ou Marcelinho Garcia? Tererê. Tererê. Cara mais duro que você já lutou? Cara, é impossível não falar o Roger, né? Mas, pô, eu lutei com o Roger, eu lutei com o Bochecha, eu lutei com o Rodolfo, eu lutei com o Xande, Jacaré, Marcelinho, Tererê, André Galvão, Lovato, Pé de Pano, Comprido, pô, Saulo. Né, mas o Roger, de todos os caras que eu falei, o Roger foi o único cara que dentro da luta, eu senti que eu não tinha como ganhar. Chegou um ponto que eu senti que eu não tinha como ganhar. Todos os outros, independente de eu ganhar, perder, ou perder, mesmo se eu perdendo por finalização, em algum momento da luta eu vi que tinha um caminho, e depois vendo a luta, tipo assim, pô, errei aqui, errei ali. E o Roger foi o único cara que, e eu falo isso pra todos os meus alunos, o único cara que até hoje, tipo assim, principalmente quando a gente lutou a segunda vez, chegou um ponto da luta em que eu sabia que eu ia perder, antes de eu perder, lutei contra isso e perdi do mesmo jeito. Mais ou menos, outro dia um aluno meu, ele tem um faixa marrom meu, ele treinou comigo, ele falou assim, onde que eu errei? Eu falei assim, a hora que você saiu dali, onde você estava sentado e parou na minha frente. Então foi mais ou menos assim. Errou a hora que foi lá lutar com ele. Mas tu só mandou pergunta aí, só mandou chumbo trocado aí que você mandou, cara. Só parelha. Tem mais. Cara mais duro que você já treinou? Cara, então, é difícil dizer um nome, porque, assim, eu treinei muito com meu irmão, que é um cara, assim, que eu acredito que se tivesse atingido o potencial todo competitivo dele,
poderia ter sido assim, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu. Meu irmão, muito habilidoso. Pô, eu treinei com o Robinho e Shaolin, né? E assim, características diferentes. O Robinho é o cara mais mágico que eu já vi no jiu-jitsu. E o Shaolin é o cara mais obstinado que eu já vi no jiu-jitsu. Né? Então, assim, esses são assim, os parceiros de treino, assim, de equipe, né? E caras que eu cresci junto. Sim. Ah, cara, da geração atual, o moleque que eu treinei com ele quando ele era juvenil, e agora já treinei com ele já mais recentemente de preta, o Andy Murasaki. Irmão, o moleque é diferente. E aí, isso que me dá minha curiosidade para poder treinar com o Mickey e com o Tainan, que são os únicos que conseguem desvendar ele. Né? Mas, enfim, o Andy é assim, um cara que eu, né, cara, assim, se eu puder falar de feminino, Luana Alzogui, muito sinistra, Bia Mesquita, mas sinistra demais, Bia Mesquita, sinistra demais, né, e o pessoal não fala muito dessas duas, mas a Nathalie, né, de Jesus, e a Ana Vieira, irmã do Rodolfo. Meu irmão, essas mulheres, tipo, assim, não. Eu treinei, eu treinei. Não é tipo assim, ó, vou fazer rolinha. Não, treinei. Né? E Sim. já as vi, porque ela, já trouxe todas elas na minha academia, já as vi batendo em muito homem. E muito homem. Cara, seu ídolo no jiu-jitsu? Rickson. Mas não é um ídolo só. Mas o Rickson, tipo, pra minha geração, né? Mas eu, assim, se eu falar ídolo, Rickson, menções honrosas, né? Fábio Gurgel, Ricardo Libório, e aí o meu quadrado mágico, né? Que eu chamo que é o Robinho, Shaolin, Gustavo e Marcelinho Pereira. Que esses quatro são caras que eu vim depois deles para os Estados Unidos, então todos eles são meus mentores aqui nos Estados Unidos. Seu ídolo na vida? Essa pergunta é difícil. Pergunta difícil, porque assim, caraca. Pô, minha mãe e meu pai. Tá bem respondido. Minha mãe e meu pai. Cara, e aí, por último, eu queria que você me falasse 3 caras aí que você viu lutando ou treinando, que poderia ter ido mais longe em competições. Um você já respondeu com seu irmão, né? Eu acho que Isso. todo mundo que conhece seu irmão tem esse mesmo pensamento. Eu mesmo tenho esse pensamento para mim. O Ricardo ficou aqui um tempão, né? Quando eu era faixa roxa ainda, ele era ficou morando em casa aí, e a gente treinou muito junto. E depois de que a gente já era preta, já ele veio para cá. Cara, ele é um moleque muito habilidoso. Quando ele ficou aqui, eu aprendi muito, né? Muito. Ele é um moleque assim que realmente foi um desperdício, né? Então, tirando ele aí, eu queria que você falasse 3 caras aí que você acha que poderia ter ido mais longe, assim. Cara que você treinou, que você viu treinando, alguma coisa. Cara, eu vou botar o meu mestre Wendel nessa lista, porque assim, ele não tinha treino. Quando eu olho para trás, vejo tudo que ele fez sem ter treino nenhum, né, e criando, né, a equipe dele de crianças, literalmente, e a junção dele com o Dedé. O Dedé tinha a galera mais velha e o Del tinha a galera mais nova. E assim, o Del tem um jiu-jitsu muito criativo, né? Assim, pô, treinei muito com ele, então é um cara que eu acho que se tivesse tido um coach ali, professor, treinador com ele, assim, é um cara que, assim, para a geração dele, ele poderia ter, né, alcançado bastante coisa. Deixa eu ver mais 2. Pô, cara, eu vou falar Léo Santos e Rodrigo Feijão, porque esses dois, se não tivesse tido o lance que a gente falou da CBJJO, esses dois eu acredito que poderiam ter sido Hall da Fama. Eles fecharam todos os eventos que eles lutaram. Chegou uma época que o Léo parou, foi pro MMA e o Feijão continuou ganhando. Então, assim, são dois caras assim, que são meus amigos, né?
Pô, carinho enorme por eles. E o Feijão, na minha opinião, é o melhor coach do jiu-jitsu, mas não tem a grife, né? É o melhor coach do jiu-jitsu, na minha opinião. Mas, cara, são dois caras que, assim, eu não posso dizer que eles poderiam ter feito mais, porque eles conquistaram tudo que eles podiam conquistar. Só que se fosse, ao invés de ser BJJO e BJJF, eles seriam Hall da Fama. E eu sei que isso faria, assim, hoje, assim, eles estão, né, a vida feita, tudo, mas, pô, são dois caras que poderiam ter alcançado isso. Cara, você falou do Feijão, né? Os dois, né? O Léo, cara, foi um cara que eu treinei também. Vou te falar, eu não consegui fazer nada. Eu lembro uma vez eu treinei com o Léo, eu falei assim, eu tinha uma raspagem boa, cara, eu era faixa roxa ainda. Falei, vou levar ele nessa. Pô, cara, ele nem se mexeu, assim. É um cara que, às vezes que eu treinei com ele, foi um negócio absurdo. E nunca treinei de preta, mas também não ia ter muita diferença, acredito eu. Mas o Feijão, cara, ele tem uma jiu-jitsu que é um negócio absurdo, né, cara? O Feijão é um cara que é impressionante. Eu lembro quando eu ia muito pro Rio competir, principalmente faixa marrom ali, cara, ele chegava do nada, ele falava assim, você vai lutar com fulano, ele sabia todo mundo que ia ser do pódio, lá do Azul Galo, até o preta adulto. Cara, ele sabia tudo. Os caras falaram assim, não sei quem vai ser o campeão, mas vai ser pódio, vai ser isso aqui. Era um negócio impressionante. E no último ano o ano que o Robinho saiu daqui foi o ano que eu mais competi. E o Feijão ficou muito no meu corner. Aí eu ainda brincava, nossa, eu devia ter ido para Maringá ao invés de ficar aqui com o Robinho, porque, cara, eu tive resultados absurdos, assim. Não, eu digo assim, o Feijão não me conhecia treinando, né? Ele não me via, ele me conhecia de campeonatos, mas ele não via meu dia a dia. Falava uns negócios que era assim. Jean, vou te dizer uma coisa. Minha esposa, vou dizer uma coisa. Minha esposa, ela conheceu o Feijão uma vez, em que não teve interação, né, por causa de barreira de língua. E todas as vezes que ela me viu lutando com o Feijão no meu corner, até, tipo assim, eu ganhei um World Pro de Master em 2021 e 2022. Os dois ele fazendo no meu corner. Palavras dela. O Feijão tá no seu corner, você luta de maneira diferente. Não, é isso aí mesmo que você falou, cara. E tipo assim, a gente não sei com alguns alunos dele, cara. Eu lutei com alguns muito com o Denis, né? Eu acho que eu lutei uma vez com o Denis, na verdade, mas lutei com o Chuchu também, eu lutei com alguns. E, na verdade, eu sempre me dei bem. Eu acho que eu ganhei todos, mas, cara, nossa, cara. Além dele, meu irmão, era um negócio psicológico, e aquele negócio que ele parecia que entrava lá no tatame junto com o aluno dele, cara, fala, caralho, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Mas era impressionante. E depois, né, ele acabou fazendo alguns corners para mim e, cara, eu vou te falar, é um negócio impressionante mesmo. Feijão, sim, cara, concordo contigo. Absurdo, concordo contigo. Bom demais. Vou trazer ele também, vou fazer um com ele também. Feijão é um cara que tem muita história aí. Muita história. Muito massa. Bruno, cara, obrigado, por esse tempo aí. Era pra gente ter feito ontem, né? Mas tive um probleminha aí, marcamos para hoje. Sempre um prazer, cara, e é legal que, cara, sempre que eu te chamo para qualquer coisa, você, sempre tá disponível aí, não, vamos fazer, qualquer coisa que for. Então, obrigado, cara, obrigado mesmo, queria que você deixasse um recado também pra galera aí, e, tamo junto sempre, cara, você sabe disso. Não, primeiro, Jean, agradecer a você. Sempre que você me perguntar qualquer coisa, vou sempre dar o suporte, porque, eu gosto de você, 2, eu vejo todo o trabalho, você nunca saiu do lado de um irmão meu que é o Robinho. E eu vejo isso. Então, eu sempre falo assim, que todos que estão do lado dos meus, são meus também, né? Então, você é um desses caras para mim, sempre ali do lado dele, né? Eu digo que lealdade não é uma palavra, é um estilo de vida. E você, né, você mostra isso com o trabalho que você faz junto com o Robinho. E vamos, assim, eu amo o Robinho, mas você trabalha com ele, então isso não é fácil. Então, palmas para você. E, cara, assim, agradecer a oportunidade aqui, né, do podcast, tô amarradão para
quando sair, né, nas plataformas para poder estar compartilhando com o pessoal poder ver, né, ver como vai ser o feedback do pessoal. Qualquer outra oportunidade que eu tiver, ou se você puder, se você quiser, tipo assim, pô, Bruno, quer de repente botar alguma pessoa, né, pô, esse atleta ou essa atleta, tal, professor, você tem um contato, então, porque eu acho que você faz um trabalho legal aqui, eu acho que é legal, assim, para as pessoas conhecerem, né, esses trabalhos também de outras pessoas. Bom demais. Cara, obrigado mais uma vez. Fica com Deus aí. Espero que logo menos a gente possa estar junto aí, fazer um treininho aí, fazer aquele soltinho de sempre ali, que é Aquele sempre soltinho. bem-vindo. Você já falou, setembro. O countdown já começou. Fechado, então. Vou ganhar um pezinho aqui, ficar um pouquinho mais forte para dar uma segurada na onda. Vá. Bruno, um abraço, cara. Fica com Deus aí, tudo de bom para vocês aí. E mais uma vez, obrigado. Abraço, irmão. Os